Fala, corretor de imóveis, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E você também que é gestor de tráfego, hoje estamos aqui no nosso podcast com uma convidada super especial, a Ingrid. Ela é gestora de tráfego voltada para o mercado imobiliário e ela vai contar aqui um pouquinho pra gente como que ela saiu do zero e hoje fatura em média de 10 a 15 mil reais com gestão de tráfego pago imobiliária. Ingrid, seja muito bem-vinda aqui no nosso segundo podcast. É uma honra, um prazer muito grande ter você aqui hoje. Primeiramente, muito obrigado, Rogério, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, né, falando, compartilhando um pouco dos meus resultados. E quando eu comecei nesse mercado, eu comecei com um treinamento que, na verdade, era para mim voltado para outro tipo de negócio, que era para construir produtos de PLRs. E nesse treinamento tinha um módulo onde a gente tinha que levantar caixa, né, prestando serviços para negócios locais, que era, né, levantar o caixa para a gente poder investir em produtos de PLRs. Até então que o primeiro cliente que eu consegui foi uma construtora na época e eu falei, meu Deus, e agora? Uma construtora, como que eu vou fazer gestão de tráfego para vender imóveis? Não sabia absolutamente nada sobre isso e eu falei assim, nossa, agora vamos ver, né? Fui no YouTube, foi onde eu achei o seu vídeo lá, que ensinava, né, subir campanha, tudo. Eu não tinha muita, muita experiência nem com um gerenciador de negócios do Facebook. Uhum. Foi quando eu encontrei seu vídeo lá no YouTube, no seu canal, que foi que eu comecei a estudar. Aquele vídeo é um vídeo que você ensina sobre criativo, subir campanha, público, tudo que eu não sabia que eu precisava naquele momento, porque eu fechei com o cliente e não sabia. Eu falei, meu primeiro cliente, eu não imaginava que ia ser do ramo imobiliário. Entendi. Então... Só para ver se eu entendi. Você entrou no segmento de marketing digital. Isso. Você começou a trabalhar com PLR, né? Exatamente. E aí você precisava levantar um caixa para investir no PLR, né? Exatamente. Para quem não sabe, PLR são vendas de e-book, né? Exatamente. Onde você compra de fora esses e-books e você faz ali o seu e-book e vende, né? O que o Thiago Finch ensina bastante, né? Isso mesmo, exatamente. Então, pessoal, a Ingrid, ela entrou no marketing digital, né? Que hoje o marketing digital, ele atrai muita gente, né? Verdade. Por conta dos altos ganhos. Então, a Ingrid, ela começou a entrar ali nesse nicho de PLR. E aí ela precisava levantar uma grana, levantar um capital para investir na venda ali dos e-books. Exatamente. E aí surgiu a questão de gestão de tráfego. Pô, eu vou levantar uma grana, o que eu vou fazer dentro do marketing digital? E aí você pensou sobre ser gestora de tráfego para, a princípio, levantar uma grana ali. Isso. Né? Prestar serviços para negócios locais. Então... tentei prestar serviços para vários tipos de negócio, mas o que deu certo foi a construtora, né? Que foi o primeiro serviço que eu comecei a prestar. Você que procurou o nicho imobiliário ou foi o nicho imobiliário que te procurou? Procurei de tudo. Procurei restaurante, procurei tudo que você imagina, todos os nichos, lojas. E aí acabou que eu consegui com uma construtora, que foi um conhecido da cidade, né, que é construtor, tava com lançamento, tinha um sócio que tava com lançamento, e aí eu falei, eu sou gestora de tráfego, né, trabalho com gestão de tráfego, e eles falaram assim, então vamos fazer, né, pra ver como que vai ser. E acabou que eu falei, fechamos, né, negócio, aí eu falei, e agora? Vou ter que dar um jeito aqui de aprender a gerar leads para vender imóveis. Foi quando eu procurei lá no YouTube e apareceu lá o seu canal, o vídeo, exatamente o vídeo que eu precisava, onde ensinava sobre criativo, público, tudo. E foi esse vídeo que me ajudou, que no primeiro mês que eu trabalhei para essa construtora, eu comecei a conseguir gerar mais de 500 leads. Olha tipo, só. 10, 20 reais de orçamento diário por dia.
Então foi nessa que eu consegui. E, nossa, foi assim, até o dono da construtora falou, não sabia que eu não tinha tanta experiência. Aham. Então ele pegou e falou assim, nossa, esse trabalho que essa menina fez aqui, todo mundo começou a falar, sabe? Aí que começou a expandir, começou a Gerar indicação. gerar indicação, começou a surgir várias pessoas me chamando. E, inclusive, até hoje eu trabalho com eles. Pessoal, a Ingrid... Já faz mais de um ano já. A Ingrid, ela foi uma das minhas primeiras alunas, né? Eu lancei o treinamento Corretor Elite Digital exatamente um ano atrás, em novembro de 2022. A Ingrid foi uma das primeiras alunas e hoje eu tenho bastante aluno que é corretor de imóveis e tem bastante aluno que é gestor de tráfego também, estão tendo excelentes resultados, né? Sim. Para quem não sabe, para quem chegou agora, tem bastante corretor que acompanha aqui o canal. Gestor de tráfego é aquele profissional que cuida Sim. dos anúncios da empresa, né? Isso. E hoje o setor imobiliário, para gestores de tráfego, é um dos mais lucrativos que tem. É um dos mais difíceis, entre aspas, para gerar resultado. Quem é gestor de tráfego acompanha aqui. Eu converso com muito gestor de tráfego que o pessoal às vezes tem um pouco de medo e receio de pegar esses clientes do mercado imobiliário. Às vezes os gestores de tráfego preferem prestar serviços para comércios locais, para coisas que têm o ticket mais baixo um pouco, né? Mais fácil. Porque o imóvel, ele é hoje o bem mais valioso ali da prateleira, né? Quando Sim. o assunto é vendas. Então, tem muito gestor de tráfego que tem medo de entrar no ramo imobiliário, porque tem esse receio de não conseguir dar resultados para o seu cliente. E a gente é muito cobrado por isso, né? É verdade. E eu gostaria de saber com você, mediante isso que eu falei, o que você acha que foi o grande diferencial, assim, para você conseguir, de fato, gerar esse resultado? Você já entrou aí com os 2 pés no peito, né? Gerando 500 leads para a construtora. Hoje você atende vários clientes. Isso. O que você dá de dica para o pessoal, né, para quem é gestor de tráfego, para quem é corretor de imóveis e faz os seus próprios anúncios? O que você acha que é o fundamental para ter resultado em gestão de tráfego imobiliário? Olha, uma coisa que a maioria dos corretores imobiliária, eles não sabem que aqueles vídeos, aquelas imagens que a construtora manda para eles não gera resultado. Então, o meu diferencial é que eu presto essa consultoria para eles. Eu falo para eles o que funciona e o que não funciona, porque não adianta um bom gestor de tráfego sem um bom criativo, que seria o próprio corretor ter o material dele de divulgação, que seria os vídeos dele. Então, eu estudei copyright. Depois que eu comecei a entender que eles tinham essa dor, que é de não conseguir tá gerando bastante leads, e talvez eles não saibam que quando eles pegam aquele material de construtora que todos eles saem divulgando, com certeza quem vai ter resultado vai ser a construtora. Então, o meu diferencial é esse. Eu comecei me aprofundar em gestão de tráfego e depois em copyright, porque eu também escrevo os roteiros dos vídeos que eles vão gravar. Então é isso, o meu diferencial foi esse, trabalhar nos criativos, naquilo que eu sei que não gera resultado para eles, eu comecei a prestar essa consultoria nessa parte. Então o meu diferencial é esse, não só como gestora de tráfego, mas como copyright também. Que bacana, o pessoal acha que fazer gestão de tráfego é somente receber os criativos ali da imobiliária, Exatamente. da construtora. Isso. E replicar aquilo ali dentro do gerenciador de anúncios, Exatamente. né? Por que hoje em dia muitas agências não conseguem dar resultados para os clientes imobiliários e corretores? A maioria das agências, elas são de vários nichos, né? Elas não são Sim. especializadas no mercado imobiliário. Então, acaba acontecendo isso que você falou, né? A agência pede ali para o corretor, para a imobiliária, me manda aí o produto que você quer divulgar. E aí ela pega aquele criativo, que eu chamo de criativo de imagem de panfleto, Exatamente. onde o gestor de tráfego, se ele utiliza esse criativo, ele nada mais está fazendo do que uma panfletagem online, né? Isso. Ele pega aquele criativo de panfleto, vai lá,
sobe um anúncio, né, com aquela imagem do prédio, aí tem uma família feliz do lado, escrito aquele clichê, realize o seu sonho. Isso nada mais é do que uma panfletagem online. É a mesma coisa que você está passando na rua e o panfleteiro te entrega ali um panfleto. Isso. O que você faz? Você pega, você simplesmente ignora. Na primeira esquina que você encontra uma lixeira, você joga. Então, a partir do momento que você pega essas imagens do empreendimento, da construtora, do imóvel e apenas replica ela lá na hora de fazer o anúncio, você não vai ter resultados, né? Existem alguns fatores que eu sempre falo que são essenciais para o sucesso de uma campanha, né? Você ter uma boa segmentação, Exatamente. ou seja, aparecer para o público certo. Sim. Não adianta eu vender um imóvel de alto padrão se eu estou aparecendo na frente de uma pessoa que não tem poder aquisitivo. Exatamente. Segmentação de público. Depois, criativo, né? Eu, quando fecho um contrato ali de gestão de tráfego, eu faço uma entrevista ali com o cliente e pergunto, né? Olha, os seus corretores, eles fazem vídeos, eles Exato. fazem os seus próprios criativos, porque se for para fazer um anúncio só com a imagem ali do prédio, a imagem do panfleto, eu sinceramente nem pego, né, para fechar esse cliente. Então a gente presta ali uma consultoria para o cliente. Olha, vamos bolar um bom criativo, eu dou até dica para os corretores, né? Sim. Ó, faz o vídeo dessa maneira, coloca os gatilhos iniciais, se for imagem, vamos dar uma mexida aqui na imagem. Então a gente presta essa consultoria, né? A gente cria, não sei você, mas a gente cria até a copy Sim. pro cliente, né? Que é uma Cliente. copy ali que a gente vai saber que é de alta conversão. Exatamente. Não é apenas aquela copy onde a gente escreve vendo apartamentos de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Então explicando, tem né? toda uma estratégia ali para a gente conseguir gerar resultados para os nossos clientes. Não é somente saber apertar botões. Eu conheço muitos gestores de tráfego que são feras em cada botãozinho dentro do gerenciador de anúncio. O pessoal sabe de coisa ali que eu nem imagino, que eu nunca estudei, Sim, né? verdade. É fera na parte ali, na parte prática, né? Mas na hora de fazer ali o criativo, a copy, a segmentação, que é o principal, e aí não consegue gerar resultado. Então, você tem que ser um especialista também nessa parte, né? De conseguir Exatamente. bons criativos, fazer uma boa copy faz total diferença. Exatamente. É desse jeito mesmo. Diz uma coisa pra mim. Eu até marquei uma colinha aqui para não esquecer de nada, tá? Para quem é gestor de tráfego, que está entrando agora na profissão, que dica que você dá para eles conseguirem os primeiros clientes? Quando eu falo dica, eu não falo nem diretamente fazer anúncio para conseguir clientes. Mas assim, qual é a dica que você dá? Para eles conseguirem clientes, você fala. Os primeiros clientes, que é o mais difícil, né? Cara, para conseguir os primeiros clientes, na verdade, você ser assim, você ser sincero, sabe? Porque se você não tem prova social, é muito difícil você fechar com pessoas de imobiliária, corretor de imóveis. Então, a dica que eu dou é que estude muito sobre o Facebook Ads, sobre métricas, porque um gestor de tráfego profissional, ele tem que saber calcular um CPA, ele tem que saber entender de métricas, ele tem que entender de landing page, entender de copyright. Então, a dica que eu dou é essa, que eles estudem muito métricas, landing page, como que se faz para calcular um CPA, quantas pessoas precisam entrar em um funil para gerar uma venda e copyright. Essa é a dica que eu dou. Tá, eu vou dar uma dica também para o pessoal, para você que é gestor de tráfego, que está iniciando na profissão e quer entrar nesse meio imobiliário, né? A dica que eu dou, além de todas essas que a Ingrid já falou aqui, é a seguinte: estudem o mercado imobiliário. Em que sentido? Exatamente. Uma agência, um gestor de tráfego, dificilmente conhece o mercado imobiliário. Sim. E mesmo você não sendo corretor de imóveis, você consegue conhecer, estudar o mercado imobiliário. Eu vou dar um exemplo. Dentro do mercado imobiliário, a gente tem muitas ramificações. A gente tem imobiliária, corretor que é especializado em venda de usados, imóveis de terceiro. Sim. A gente tem corretor que é especialista em Minha Casa Minha Vida.
especialista em alto padrão. A gente tem corretor que é especialista em lançamento, como é o meu caso, especialista em imóveis de estoque, que foi de lançamento. Então, locação. Então, existe um leque de opções. Sim, e quando você verdade. vai, por exemplo, fazer uma reunião com um cliente que quer fechar um contrato com você, imagina só você perguntando. Eu começo sempre a minha reunião perguntando o seguinte: qual é o nicho que você trabalha? Lançamento, imóveis usados? Ou seja, a pessoa que está do outro lado, querendo contratar o meu serviço, ela vai falar, pô, esse cara entende do mercado. Sim, né? verdade. Agora imagina você, corretor, que vai contratar o serviço de um gestor de tráfego. E aí você pergunta para ele, o meu setor é lançamento, você sabe, né, e tal. Imagina só, o gestor de tráfego não sabe nada, né? Não sabe o que é um lançamento, não sabe o que é um imóvel usado. Sim. E cada tipo de produto desse, a gente tem uma estratégia diferente, a gente tem uma linguagem diferente Sim. de escrever uma copy, né? Para lançamento, a gente utiliza muito copies com gatilhos de urgência, gatilhos de escassez. Para imóveis usados, a gente já utiliza gatilhos de autoridade, as imagens do imóvel, o vídeo que vai ser filmado. Então, o mercado imobiliário, ele é um mercado muito amplo, né? Não é o gestor de tráfego que está ali, ele não está prestando serviço para uma hamburgueria, para uma loja de roupa. Então, verdade. O mercado imobiliário, ele tem um leque muito grande. Então, a dica que eu dou para você, gestor de tráfego, que está começando agora, estude o mercado imobiliário. Sim, exatamente. E normalmente a maioria dos corretores imobiliárias, eles vêm de agências, né? E realmente que utilizaram aquele material da construtora, que é o que eles mais utilizam. E para eles tá tudo bem, é normal. Eu tenho cliente, por exemplo, que fala que paga no custo do lead da Minha Casa Minha Vida, tipo, R$35, R$40. É um absurdo, né? E a gente com 10, 20 reais, a gente já consegue gerar bastante leads para os nossos clientes, né? Que acho que é o diferencial do gestor de tráfego do ramo imobiliário, que realmente conhece como que funciona, qual tipo de criativo, toda essa parte. Existe um grande tabu, que eu sempre recebo algumas mensagens lá no meu Instagram, né? Quem me conhece, quem acompanha você também, inclusive, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês o Instagram da Ingrid. A gente sempre tá postando lá os resultados que a gente gera para os nossos clientes, né? Esses dias não, ontem eu postei um resultado que eu tava pagando R$1,99 no custo do lead, tinha investido R$500 em tráfego e gerou 500 leads. E eu vejo também você lá colocando resultados parecidos, né? E vem alguns críticos de plantão ali sempre, né? E questionam o seguinte: mas e a qualidade desses leads, né? Tá gerando muito lead, tá gerando lead barato, mas qual é a qualidade desses leads? Dessa campanha, em 10 dias foram feitas 12 vendas de um loteamento, né? Então, o que acontece? Eu procuro, acredito que você também, gerar o maior número de leads possível com o maior custo possível. É claro que nem sempre a gente consegue um custo baixo, e isso é normal. Eu prefiro pagar R$20 em um lead qualificado do que R$1 em 20 leads desqualificados, que não têm intenção de compra, são curiosos, mas a gente eu sempre prezo muito em fazer esse resultado para os clientes, porque o cara está investindo, ele quer que o dinheiro dele, né, gere bastante lead. Sim. Então eu procuro sempre, e isso através de uma boa segmentação, isso através de um bom criativo, eu procuro sempre igualar. Ter ali o melhor custo do lead possível com a melhor qualidade possível. Então, às vezes a gente acaba pagando R$5, às vezes R$7, R$10, às vezes R$1, mas com a melhor qualidade possível. E a qualidade do lead a gente consegue através de uma boa segmentação, ou seja, aparecendo para o público certo, com o melhor criativo possível, porque através do criativo a gente também consegue segmentar o nosso público. Esses dias eu estava vendo um podcast do Pedro Sobral, ele falou uma coisa muito legal lá, ele falou o seguinte, olha, no seu criativo você pode segmentar o seu público. Vou dar um exemplo, você está lançando aí um apartamento, apartamentos de alto padrão, que você precisa que o seu cliente tenha uma renda acima de 12 mil. Dentro da segmentação, você não consegue achar pessoas que tenham renda de 12 mil. Você consegue sim, através de alguns interesses, através de alguns comportamentos, tentar o máximo possível chegar nesse público de alto padrão. Porém, o criativo,
ele é um aliado da segmentação para você conseguir atingir um bom público. Você pode, por exemplo, ali no criativo, falar que você precisa, né? Se você tem uma renda a partir de R$10.000 e gostaria de morar aqui no Taquaral, no lançamento mais esperado aqui da cidade, agora é a sua chance. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar o empreendimento, Sim, tal, não é mesmo? exatamente. E no próprio criativo, quanto mais específico você for no criativo, mais qualificado vai ser o seu lead. Então, a segmentação ela já começa a partir do criativo. Então, se você coloca ali, por exemplo, apartamentos com renda a partir de R$10.000, com certeza vai ser muito difícil entrar muitas pessoas com renda abaixo desse valor para entrar em contato com você. É óbvio que sempre vai ter os curiosos, e não tem como fugir disso, mas que nem você falou, né? Esses dias gerou 500 leads e vendeu 12. Sim. Mas a gente sabe que para gerar uma venda, pelo menos 100 leads. Então, a maioria, às vezes, não gera nem 10 leads, por exemplo, e já acha que vai fechar uma venda. E, na verdade, e não que isso seja uma regra. Existe casos de gerar, por exemplo, 5 leads e gerar uma venda. Sim. Mas é uma coisa que muitas pessoas, eu já ouvi falar, em vários treinamentos que eu fiz, que a cada 100 pessoas que entram em um funil, um é venda. Então, pra gente fechando várias vendas, tipo, a pessoa quer fechar 10 vendas, pelo menos 1.000 leads tem que ser gerados. Então, tem isso também, né? Que a maioria não entende que para gerar venda, pelo menos 100 leads. Sim, você entrou numa questão aqui bem interessante, que a gente chama do funil, né? Sim. Então, o pessoal acha o seguinte, tem alguns clientes que me procuram, falam assim, Rogério, eu vi aí o seu resultado, legal, você gera muitos leads, Sim. mas e a qualidade desses leads? Eu preciso de leads qualificados. Sim. Então, o corretor... até o gestor de tráfego tem essa dificuldade, esse receio, essa ansiedade, né, ali de gerar resultado para o cliente. Exatamente. Eu sempre falo para os gestores de tráfego, eu falo assim, o seu trabalho não é vender imóvel, o seu trabalho é gerar leads o mais qualificado possível para o seu cliente, para que ele possa fechar as vendas, porque existe um funil, né? Como você falou aí, a cada 100 leads, uma venda. É claro que isso aí é relativo, varia de acordo com a região, varia se é lançamento. Isso. Se for lançamento, essa taxa de conversão pode ser um pouco maior, varia ali em torno de 1 a 3%, né? Se for um lançamento, você gera 100 leads, você faz 3 vendas. Então, nesse caso que eu comentei, sobre 500 leads, fechou 12 vendas, então foi um número legal. Sem contar que o corretor não entende que ele vai ter ali na base dele, se ele gerou 500 leads e 12 vendas foram fechadas, ele tem mais 488 leads para trabalhar, para fechar a venda nos próximos meses. Sim. Imóvel não é algo que você vai anunciar como, por exemplo, um PLR, um e-book, que a pessoa compra na emoção. Ela vai olhar, olha só, tem um PLR aqui de R$19,90, vou clicar e vou comprar. Então, o funil é um pouco menos criterioso, né? Sim. Agora, um imóvel, a pessoa que está no Facebook e no Instagram, eu sempre falo isso também. Facebook e Instagram são ferramentas de interação. Sim. Não são ferramentas de intenção como o YouTube e como o Google, né? Exatamente. Quando você faz um anúncio, por exemplo, no Google Ads, a pessoa te procurou. Então, Sim. quando ela entra em contato com você, ela já tá ali na base do funil, ela né? já sabe o que ela quer. Ela já sabe o que ela quer, ela já tá no seu momento de compra. Sim. Agora, Facebook e Instagram, às vezes a pessoa não tá ainda no momento de compra, às vezes ela tá realmente pesquisando, ela precisa ali de um empurrãozinho do corretor de imóveis para identificar o problema dessa pessoa, identificar o imóvel que ela quer. A pessoa que clica no anúncio, Facebook, Instagram, às vezes, eu sempre passo por isso, ela tá querendo comprar, por exemplo, uma casa pronta, né? Uma casa pronta ali, ela tem renda para comprar uma casa de 500 mil, só que ela não sabe que ela tem que, por exemplo, dar uma entrada um pouco mais alta do que ela imagina que seja. Então, na cabeça dela, ela não entende de como funciona um financiamento e qual que é o papel do corretor. Pegar esse cliente, fazer uma análise do perfil do cliente, ver o que se encaixa, de repente oferecer outras opções, Sim. falar, olha só, essa casa ela não se encaixa na sua renda, mas o que você acha da ideia de comprar um lote para construir? Nós temos aqui algumas opções, então
tem todo esse funil, né? Tem toda essa etapa que o cliente precisa passar para chegar no final ali e finalizar a venda. Fala uma coisa para mim. O que você acha que foi o diferencial ali no meu treinamento que te ajudou muito aí já ter esse sucesso, escalar os seus resultados? Foi os criativos, foi primeiro os vídeos. Primeiramente foi os vídeos, porque uma coisa que eu nunca tinha visto antes, né? Alguém, corretor de imóveis, mostrando vídeos que realmente dão resultado, nunca tinha visto. Os anúncios que eu sempre tinha visto são anúncios com aquele material de construtora, aquela foto daquela casinha bonitinha. Então, dentro do treinamento, totalmente diferente, assim, realmente gatilhos que realmente funciona. Ali você ensina o que realmente vai chamar a atenção do cliente, o que tipo de palavra precisa ser utilizada, tanto para Minha Casa Minha Vida, para cada tipo de público. Então, o diferencial foi os vídeos, porque quando eu fecho com clientes e eu faço essa entrevista, né, que você falou, pergunto se eles gravam vídeo, essas coisas todas, eles nem imaginam, assim, que precisa gravar vídeo para poder ter resultado. Para eles, aquele material da construtora, pronto, subiu, pronto, o resultado vai vir. E, na verdade, não. Hoje, a maioria dos clientes que eu trabalho, eles sabem, né, que eles precisam ter um vídeo bom, precisa ter um criativo bom, para poder ter um resultado bom também. Então, o diferencial foi os vídeos, foi os gatilhos, foi a segmentação também, porque segmentação e uma boa segmentação e um bom criativo, coisas que eles não sabem. Na verdade, hoje sim, porque, né, todos os clientes que eu trabalho, eu já falo, você grava vídeo? Então você vai precisar gravar. Então, eu dou esse suporte também, vou lá, escrevo as copies, tudo. Então, a maioria dos meus clientes gravam vídeos. Bacana, né? É legal que o gestor de tráfego precisa entender que dentro do mercado, acho que em todos os nichos, mas em especial o mercado imobiliário, ele precisa ser ali um consultor do cliente dele, né? Exatamente. Ele não pode ser aquele gestor de tráfego que simplesmente fala para o cliente, me manda o material e eu vou subir o anúncio. Ele tem que prestar essa consultoria, né? Como eu disse anteriormente, saber qual é o tipo de produto que o cliente trabalha, saber orientar o cliente, qual criativo usar, quais são os vídeos que dão certo, quais são os vídeos que não dão certo, saber qual é a segmentação de público de acordo com cada nicho, porque cada nicho tem uma segmentação específica que a gente já cansou de testar há muitos anos ali, né? Verdade. Dentro do gerenciador de anúncios. Eu costumo sempre dizer no curso que não existe receita de bolo. O pessoal, alguns gestores de tráfego me mandam mensagem, fala, Rogério, eu tô com esse produto nessa cidade, nesse público aqui, me passa aí a segmentação, me dá um Ctrl+C, Ctrl+V aí, da segmentação que você usa e o melhor criativo. Eu falo, pessoal, o importante não é você pegar algo e simplesmente copiar e colar, porque o que dá certo para esse empreendimento, nessa cidade, para esse público, não é a mesma coisa que vai dar certo aí para você. Então, o que eu ensino muito é saber reinventar a receita do bolo, porque a receita do bolo ela não existe. E às vezes a receita do bolo, você vai tentar criar alguma coisa, às vezes vai ficar ruim o bolo. Sim. É o que a gente chama dos testes dos conjuntos de anúncio, né? Sim. Hoje, quando eu vou subir uma campanha, principalmente se for para alto padrão, eu já falo para o cliente, falo, ó, a gente tem que subir pelo menos 3 conjuntos de anúncios e colocar um valor em cada conjunto para a gente testar qual é o público que vai performar melhor. Nas minhas campanhas particulares, se for para alto padrão, eu testo ali pelo menos 5 públicos, né? E tem um outro detalhe também, que a gente precisa testar os criativos, né? Eu vejo grandes players do marketing digital, eu entro na biblioteca de anúncios, eu entro direto. Érico Rocha, Pedro Sobral, Leandro Ladeira, Misha Menezes, o pessoal que eu acompanho, a biblioteca de anúncios deles é incrível. Você vê ali, eles estão ali com 50, 80, 100 criativos. Sim. Eu vi o Leandro Ladeira falando esses dias
que ele chegou a testar em uma única campanha 20 criativos. Sim. E aí, o que acontece? O gestor de tráfego testa ali somente um público, testa somente um criativo, não tem como você saber, né? Às vezes você testa ali um público e um criativo e não tem resultado, a pessoa acaba se frustrando. Então a gente tem, dentro do tráfego pago, que saber fazer os testes, não é receita de bolo. Às vezes eu subo um anúncio que não dá certo, e isso é a coisa mais normal que existe. Por quê? Porque são regiões diferentes, mas a gente tem que ter esse feeling de identificar rápido aonde está o erro, né? Eu costumo deixar ali vários conjuntos testando durante 3 dias. Então, durante 3 dias eu já sei qual é o público que não deu certo e qual é o público que deu certo. E o legal é que a partir do momento que você descobre o público certo, o criativo certo, você aí sim pode replicar aquilo ali para algum empreendimento parecido, na mesma cidade. Então, você tem que gastar, não diria nem gastar, né? Você tem que investir o dinheiro para descobrir o que não dá certo. Sim. Né? Então, muitos corretores, gestores de tráfego não entendem isso. E Exatamente. isso você precisa passar para o seu cliente. Eu deixo os meus clientes muito cientes. Falo, olha, nessa primeira semana, nos primeiros dias, a gente precisa pegar a verba e precisa testar para ver qual é o melhor público. Exatamente. Né? Não adianta eu pegar toda a sua verba e testar naquele que eu acho que vai dar certo, porque tráfego pago não é achismo, né? Sim, você tem que aprender a fazer ali os testes corretos. Sim. E vai muito de cidade para cidade também, né? Vai muito, porque quando você não conhece uma cidade, você não sabe o que realmente chama atenção ali, é uma coisa que dá um pouco mais de trabalho, você precisa dar uma estudada no público, então até você acertar isso, que nem eu tenho um criativo, por exemplo, que eu já testei ele, que o mesmo criativo, porque eu tenho um cliente em cada cidade. Uhum. Então é o mesmo criativo para todos os clientes, só mudou a cidade, um pouquinho ali da headline, mas é quase o mesmo nível do empreendimento da Minha Casa Minha Vida também. E o que foi impressionante é que esse criativo deu bem para todas as campanhas dos clientes. Então, assim, vai muito de cidade para cidade também, de criativo, de teste, da estratégia. Então, assim, o que realmente vai realmente dar resultado mesmo é a estratégia que você vai estar utilizando para estar gerando esses resultados. E me diz uma coisa, hoje você atende os seus clientes, eles são mais de qual nicho do mercado imobiliário e qual nicho que você particularmente gosta de trabalhar mais? Da Minha Casa Minha Vida. Os seus clientes hoje são Trabalho bastante. Minha Casa Minha Vida? Exatamente, eu trabalho bastante com lançamento, trabalho também com médio padrão, já trabalhei com alto padrão também, mas o que eu mais gosto de trabalhar assim são clientes da Minha Casa Minha Vida. E por qual motivo? Eu acho mais fácil de vender. Normalmente a maioria não tem muito dinheiro para investir, então eu consigo gerar resultado com pouca verba, com 10, 20 reais, então eu prefiro esse público. O alto padrão, ele dá um pouco mais de dor de cabeça, não que eu digo para o gestor de tráfego, mas para o cliente que vai atender esse tipo de público, porque para você vender um imóvel de alto padrão, não adianta você ter um gestor de tráfego bom, um criativo bom, e o cara também, ele tem que entender desse tipo de público do alto padrão. Então, por isso eu gosto de trabalhar com a Minha Casa Minha Vida, porque é mais fácil de vender, e eu sei que a maioria, às vezes, corretor tá saindo da imobiliária, né? Vai trabalhar sozinho, vai investir, ele mesmo vai investir, eu sei que ele não tem muita verba, e eu consigo gerar esse resultado com 10, 20 reais. A gente consegue, né? Com 10, 20 reais a gente consegue gerar bastante leads. Então, por isso eu gosto de trabalhar com mais esse público. O pessoal tem muita dúvida, tanto corretores quanto gestores de tráfego, sobre custo de lead para alto padrão, né? Isso. Eu queria até dar uma explicação aqui para o pessoal que está aí acompanhando, que é o seguinte. Eu costumo fazer a seguinte comparação. Minha Casa Minha Vida, alto padrão. Vamos lá. Qual é a loja que tem mais tráfego de pessoas? É na 25 de março ou é numa boutique?
né? Verdade. Na 25 de março tem muito mais tráfego de pessoas. Verdade. Então, quando a gente vai fazer anúncio para Minha Casa Minha Vida, para Alto Padrão, é claro, é óbvio que o Minha Casa Minha Vida ele atrai um público maior, né? Então você consegue pagar um custo de lead um pouco mais barato. Em contrapartida, o Alto Padrão, você tem um custo de lead um pouco mais alta porque você está direcionando o seu anúncio para pessoas específicas. Sim, verdade. Tanto que na hora que você vai criar um público, vou dar um exemplo, Campinas, 1 milhão de pessoas, público aberto, idade 18 a 60 anos. Se você fizer uma segmentação para Minha Casa Minha Vida, você vai jogar ali 20 a 45 anos, mais ou menos, vai colocar alguns interesses ali de subsídio, apartamento, compra de primeiro imóvel. Esse público de 1 milhão de pessoas vai cair ali para umas 500 mil pessoas. Beleza, deu uma segmentada boa. Quando você vai para o alto padrão, você já começa a colocar várias outras segmentações, como, por exemplo, pessoas que preferem produtos de valor alto no Brasil, viajantes internacionais frequentes, Isso. pessoas que têm interesse em esportes de luxo, perfumes de luxo, roupas de grife. Isso. Esse público de 1 milhão de pessoas, ele vai cair ali para 100 mil pessoas. Ou seja, Exatamente. você está anunciando para um público mais seleto. E aí eu quebro um outro tabu que o pessoal tem, que eles acham que para vender, para anunciar alto padrão, eles acham que tem que ter um valor maior. E justamente ao contrário, porque se você está anunciando para um público menor, né, igual eu dei o exemplo, Minha Casa Minha Vida, 500 mil pessoas, um exemplo, né? Alto padrão, 100 mil pessoas. Se você tem um público menor, você precisa de um orçamento menor para atingir esse público. Sim. Então, é um pouco relativo essa questão de valor de lead, de quanto investir. O Exatamente. importante, que eu sempre falo, é sempre estar investindo em tráfego pago. Porque Exatamente. às vezes você consegue ali captar alguns clientes e mesmo que o cliente não esteja no momento de compra, você vai ter uma base de cliente para trabalhar os próximos meses. Exatamente. Ingrid, para a gente finalizar aqui o nosso podcast, gostaria que você desse uma dica aí para o gestor de tráfego que às vezes está ali empacado, conseguiu um cliente, conseguiu 2 clientes e não consegue escalar. A gente sabe que quando a gente é gestor de tráfego, a gente consegue atender ali, não sei você, né? Mas até uns 20 clientes no mês e faturar aí em torno de 15, 20 mil reais, dependendo do valor que você cobra, né? Que é o seu caso. E aí, depois disso, a gente tem que realmente escalar e montar uma agência, né? Porque o gestor de tráfego sozinho, ele consegue cuidar aí de, no máximo, de 15 a 20 clientes. Então, esse gestor que está ali estagnado, parou ali com 1 cliente, 2 clientes, qual a dica que você dá para ele escalar, conseguir mais clientes e faturar uma boa grana mensalmente aí? Organização. A primeira coisa, organização, você... Todos os dias, à noite, eu gosto de escrever tudo que eu vou fazer no outro dia. Então, eu coloco ali tudo que eu vou ter, quais campanhas eu vou ter que mexer no outro dia, deixar tudo pronto. Sempre você escrever o que você vai fazer, se organizar, é isso, organização é a alma do negócio. E em termos de prospecção, como que você faz e o que você indica? Prospecção de novos clientes. Olha, na verdade, eu vou falar de mim, tá? Eu sou muito por indicação. É muito difícil, depois que eu comecei a ter um bom resultado com imobiliária, o pessoal foi me indicando. Então, assim, sobre prospecção, eu não prospecto muito cliente, eu sou muito, assim, por indicação. O pessoal me indica, fica sabendo, vai lá, tem aquela gestora de tráfego, tá trabalhando para mim, tudo. É muito difícil eu prospectar cliente, eu sou péssima em prospecção. Então, hoje eu tenho uma equipe de marketing que tem uma pessoa que faz esse tipo de serviço. Tá. Sobre prospecção, hoje é algo que eu não faço muito também, porque vem muito através de indicação e através de um gatilho chamado prova social, né? Que eu sempre estou colocando no meu Instagram, os resultados, depoimentos de clientes. Mas eu vou dar uma dica aqui para você, que é gestor de tráfego, que está começando agora, como prospectar esses novos clientes, né? Primeiro ponto, você pode conseguir isso através de anúncios online, né? Mas você que está, às vezes, aí sem caixa para fazer um anúncio, qual é a dica que eu dou?
entre em grupos de corretores, Telegram, WhatsApp, siga, né, os corretores, mande uma mensagem. E na hora de você mandar mensagem, olha a dica que eu vou dar. Eu recebo muito, tá? Às vezes tem muitos gestores de tráfego, agência, que entram no meu Instagram e acham que eu sou só corretor de imóveis. Aí eles vêm oferecer o serviço deles para mim. Não sabem também que eu sou gestor de tráfego, né? E o pessoal manda aquele textão falando o seguinte: olá, eu sou o fulano de tal, sou gestor de tráfego, queria... analisei o seu perfil, é sempre assim, aquele né? texto pronto. Aquele texto pronto. E que simplesmente a pessoa do outro lado vai ignorar. Então, quando você for abordar um cliente, né, corretor de imóveis e imobiliária, a pessoa que você está abordando, o principal ponto, o ponto-chave, a pessoa precisa saber que você entende do mercado imobiliário. A partir do momento que você mostrar para ela que você entende do mercado imobiliário, você vai despertar nela o interesse em começar uma conversa. Sim. Porque se você simplesmente mandar um texto pronto ali para o corretor, como eu recebo diariamente, você vai ser simplesmente ignorado. Então procure no seu texto ou no áudio que você vai mandar, mostrar para essa pessoa que você é um especialista no mercado imobiliário, que você conhece do mercado imobiliário. E se você não conhece do mercado imobiliário, passe a conhecer. Tem excelentes canais aí no YouTube que a pessoa pode, né, pesquisar sobre o mercado imobiliário. Então, a dor, pega essa visão, tá? Sim. A dor do cliente, corretor de imóveis e imobiliária é essa. Ela precisa de um gestor de tráfego que entenda do mercado imobiliário e não seja somente mais um. É isso que eu tenho certeza que fez o diferencial para mim e fez também para a Ingrid. Se você ainda não tem resultados, não tem prova social para mostrar para esse cliente, não tem problema. Isso é algo a mais que você vai adquirir com o tempo. Porém, mostre que você entende do mercado imobiliário. Então, pessoal, esse foi o nosso segundo podcast aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Irei trazer vários convidados top aqui, gestores de tráfego, corretores, donos de imobiliária, e hoje tive o privilégio, a honra de trazer aqui a Ingrid. Fico muito feliz, muito satisfeito, Ingrid, pelos seus resultados. É um orgulho muito, muito grande para mim. Te desejo muito sucesso, muito mais clientes aí para você, que você possa crescer cada vez mais. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Para mim foi uma honra, né, vir aqui falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho dos meus resultados. E é isso, né? Vamos pro próximo aí. Pessoal, é isso aí. Valeu, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Forte abraço.